Oi gente, tudo bem? Eu sei que hoje não era pra ter vídeo aqui no canal, só que, infelizmente, dois grandes escritores faleceram há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, e eu tinha que vir aqui pra poder homenageá-los de alguma forma. Então, hoje o vídeo é todinho em homenagem ao grandíssimo Luiz Alfredo Garcia Rosa. Garcia Rosa, além de ser conhecido por seus talentos técnicos e científicos de fazer livros fantásticos na área da psicologia, ele foi, quando já tinha 60 anos, se aventurar na área de literatura policial, fazendo romances incríveis. E eu vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre o autor e um pouquinho sobre esses romances. Além de ser um ótimo escritor, foi um ótimo professor. Ele ministrava psicologia na UFRJ e falam que as aulas dele eram incríveis. Além disso, ele também era uma pessoa extremamente carismática, amorosa e uma pessoa incrível, não só pelas suas escritas e também como ser humano mesmo. Garcia Rosa foi muito conhecido também pelo detetive que ele botava nos livros para poder resolver todos os seus crimes, que é o detetive Espinosa. Eu li no jornal uma coisa muito interessante, que agora vai ser muito difícil andar pelas ruas de Copacabana sem ficar preocupado em achar o detetive Espinosa. Bem, a maior parte dos livros do Garcia Rosa se passam em Copacabana. Então, se você conhece bem Copacabana, você vai lendo os livros e você vai vindo aqueles lugares na sua mente, porque ele fala sobre mercados, sobre tabacarias, sobre restaurantes, e aquilo tudo vem na sua mente, como se aquele detetive Espinosa realmente existisse e estivesse ali no meio de nós, escrevendo suas histórias e falando sobre suas resoluções de crime. Bem, o detetive Espinosa, ele é o personagem marcado do Garcia Rosa. Ele é um detetive solteirão, lá na sua meia-idade, em volta de seus 40, 50 anos, que vai atrás dos crimes mais tenebrosos do Rio de Janeiro. Ele começa como inspetor de polícia, depois ele vira delegado, e a gente vai acompanhando a história dele nos livros, livro após livro, caso após caso, e aí a gente vai vendo o amadurecimento desse personagem e também como ir conhecendo ainda mais sobre a vida dele, sobre os gostos dele e tudo mais. Ele é um ótimo detetive, super inteligente, calmo, gentil, e aí eu acho que o Garcia Rosa, quando fez o detetive Espinosa, se inspirou muito nesse personagem, botou muito de si. Para mim, Luiz Alfredo Garcia Rosa trouxe para o Espinosa uma identidade tão forte que muitas vezes até passava do seu próprio nome. Uma identidade como o delegado que investiga os casos que acontecem em Copacabana, assim como mais ou menos bruscamente comparando com Sherlock Holmes, Henrique Poirot e Miss Marple, e entre outros detetives que acabaram conseguindo conseguindo ter uma personalidade e identidade própria. Ele tem uma escrita muito fluida. São livros muito rápidos de ler, muito rapidinhos, muito gostosos de se ler. Agora eu vou falar sobre alguns dos principais livros dele, pelo menos para mim, que são os livros que eu mais gosto. Eu vou começar falando sobre o primeiro livro dele, que para mim é um dos melhores, mesmo sendo o livro que ele botou ali para poder iniciar nessa área. Ele já começou ganhando 2 prêmios, o Prêmio Jabuti e Nestlé de Literatura. Ou seja, o cara é bom e o livro é muito bom. Então, para você que quer saber um pouquinho mais desse livro, o nome é Silêncio da Chuva. O livro, no primeiro capítulo, nos apresenta um grande empresário, dono de mineradoras, Ricardo Carvalho, que ao sair do seu emprego, entra no seu carro, fumando seu cigarro e dá um tiro na sua própria cabeça. E a gente sabe que ele deu um tiro na cabeça. A gente sabe que ele se suicidou. Só que quando chega a polícia lá, a polícia, junto com o nosso querido delegado, não acham a arma do crime, não acham sinais de luta e também não acham uma pasta que ele andava pra cima e pra baixo. E aí começam a ir atrás achando que aquilo não era suicídio e foi um assassinato. E a gente sabe que foi suicídio. A gente entra na cabeça do detetive e a gente vê todas aquelas teorias que ele tá criando, as pessoas que ele tá tentando vincular naquele momento e
para tentar saber daquilo que a gente sabe, tentar achar as pistas que a gente tem. E ao longo do livro vai acontecendo cada coisa que a nossa claridade de ideias que a gente tinha começa a sumir, e sumir, e sumir, porque acontecem novos assassinatos, acontecem novos suicídios, acontece tanta e tanta coisa que a gente achava que tinha uma certeza de uma coisa, não tem mais certeza de nada, e aí a gente começa a cair no breu junto com o Spinoza e precisando daquelas anotações que ele tá fazendo desde o começo do livro, que pra gente era uma puta de uma besteira, pra poder decifrar os casos futuros. O segundo livro que eu vou falar, eu preciso ser bem sincera, eu prefiro mais o filme do que o livro. Ai, gente, não me julguem, mas eu realmente prefiro. Que o nome é Berenice Procura. Berenice, ela é uma taxista que roda lá pela área de Copacabana. Ó, Copacabana de novo. Pois é. Ela roda na área de Copacabana e aí ela ouve uma notícia que uma criança na frente do Copacabana Palace estava cavando, brincando na areia e até que vê enterrada uma travesti. E aí, Berenice começa a ir atrás das pessoas que estavam lá e começa a querer investigar sobre esse assassinato. O filme traz esse assunto tentando entrar um pouco mais em quem é a Berenice. E aí nós vemos que a Berenice é uma taxista que já passou por muitas coisas na vida. Foi casada com um cara extremamente machista e homofóbico. Tem um filho que é homossexual. O filme trata com todas essas temáticas de uma maneira muito sensível. Ele aponta a transfobia, a homofobia, o machismo e o racismo, traz uma mensagem muito importante e que levanta muitas bandeiras necessárias. E o meu livro favorito do autor é Um Lugar Perigoso, que fala sobre a história de um professor aposentado que trabalha como tradutor. E no momento ele está traduzindo um livro do Edgar Allan Poe, que para quem não conhece, ele foi um dos escritores pioneiros nessa linda área do romance policial. Só que esse professor, ele possui a síndrome Wernicke-Korsakoff, que é causada por uma junção de dois problemas, que é a encefalopatia de Wernicke, que é gerada pela falta da vitamina B1. Então, tome vitamina B1. Fique ligado com isso. Junto com a psicose de Korsakoff. E esses dois, quando se juntam, causam essa porcaria dessa síndrome, que é terrível, que tem como sintomas amnésia recente dos seus fatos, das coisas que você está fazendo no momento e tudo mais, e ela vai começando a comer suas memórias do passado. E no lugar dessas lacunas, o seu cérebro começa a inventar coisas que para ele poderia ter acontecido e começa a botar lá. Então você acaba não sabendo mais o que é real e o que não é, o que realmente aconteceu ou o que você está imaginando. Isso é chamado de confabulação. E junto com isso você também sofre com diversas alucinações para piorar o quadro todo. Então, o professor Vicente tem um dia que ele acorda e vê uma lista com o nome de 10 mulheres. E uma dessas mulheres está com o nome envolvido. E ele não sabe quem são essas mulheres, porque ele tá com essa lista. Tem uma intuição que aquilo não era coisa boa. Então ele vai atrás do nosso querido delegado pedir para ele ajudar, porque ele acha que ele matou essas mulheres. Então o delegado ele fala, ok, pera, eu não vou começar a investigar você, mas fica tranquilo que eu vou dar uma olhada nessa história. Então pode ficar tranquilo. Ele, então tá, obrigada. E aí o delegado vai começando a ir atrás dessas provas e dos suspeitos e dessas mulheres. Só que tem um problema. Esse livro, ele tem um número muito reduzido de personagens e um número muito resumido de pistas. Então, as pistas que a gente tem são anotações largadas que o professor deixa e pouquíssimas pessoas que falam algumas coisas. Então, você chega até o final sem saber o que aconteceu. Você não tá indo atrás de uma morte, de quem matou não sei quem, diferente de outros romances policiais. Não. Você só quer saber o que aconteceu. E é muito interessante, porque foge desse óbvio. Ele vai brincando com o que foi real, o que não foi. Será que essas anotações, elas são reais ou são fruto da imaginação dele? E aí a gente entra nesse novo universo que é incrível. É mais ou menos o estilo desse nosso querido escritor. Ele foge um pouco do óbvio. Ele foge daquelas investigações tradicionais que tem um assassinato, tem a busca pelo assassino e acha um assassino. Ele trabalha de umas outras maneiras,
Ou você já tem uma pista e já sabe o que aconteceu, e depois aquilo vai se desfazendo, ou você tá aí vendo pela ótica do assassino, ou mistura de não sabe se é assassino, não sabe se não é, e você não sabe nem o que tá acontecendo. Ou seja, ele mistura muito vários lados desse da ficção e sempre colocando um lado muito forte do psicológico. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 11 livros publicados e 5 deles foram adaptados para o cinema. E são O Silêncio da Chuva, Achados e Perdidos, Uma Janela em Copacabana, Berenice Procura e A Última Mulher. São filmes e séries incríveis que valem a pena ser vistas. Se você não quer ler o livro, não tem interesse, tudo bem, mas dá uma chance para esses filmes e para essas séries que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão se apaixonar por esse escritor. Bem, infelizmente esse vídeo está sendo gravado após o falecimento dele. Infelizmente mesmo, é um autor que eu gosto muito e eu gostaria de ter trago para vocês, mas agora ele tá no céu, ele parou de sofrer, então que Deus o tenha da melhor maneira possível. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre ele, em breve a esposa dele, Lívia Garcia Rosa, que também é uma incrível escritora, vai publicar um romance autobiográfico que é chamado Não Sabia Que Nos Amávamos Tanto. Eles ficaram juntos por 41 anos e ela escreveu um pouquinho sobre a história deles. Então, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho desse outro lado do autor, logo terá esse romance publicado. Ele estava para ser publicado esse ano, só que por causa do coronavírus talvez tenha que ser colocado um pouquinho mais pra frente, mas assim que sair eu venho aqui e aviso pra vocês. Então é isso, gente, é isso que eu tenho pra trazer aqui sobre o Garcia Rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, vejam os filmes, leiam os livros e vejam as séries. Vocês vão adorar. Nossos autores nacionais merecem ser enaltecidos sim, porque eles são muito bons. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.